Imagina comprar uma empada de frango como lanche e depois descobrir que, na verdade, essa empada estava recheada com carne humana. Essas eram as empadas que Isabel vendia em clínicas e salões de Garanhuns, e ninguém sabia. Na manhã de 11 de abril de 2012, a Polícia Civil chegou com mandados à casa da Rua dos Emboabas, no bairro Jardim Petrópolis. A rua ainda parecia de rotina. Dentro viviam um trio e uma menina de 5 anos que o grupo criava como filha. Os agentes entraram sem tiroteio e sem fuga. Mostraram à menina a foto de uma desaparecida. Ela apontou o quintal sem hesitar. Ali, numa cova de cerca de 1,5 metro, a polícia achou restos mortais de 2 mulheres. Ninguém na cidade sabia ainda o que aquelas forminhas e aquelas bandejas tinham levado às calçadas. Quem eram aqueles 3 sob o mesmo teto e sob a lógica de purificação que a imprensa ainda não tinha batizado? Por que a criança apontava o chão com tanta certeza? Quantas mortes o inquérito chegou a citar e apenas 3 a justiça confirmou e julgou? E o que a confissão das empadas fez com a memória pública das vítimas? Ficaram abertos naquele quintal e no rastro do cartão de crédito de uma das mulheres que ainda chegava às casas dos parentes. Garanhuns fica no agreste meridional de Pernambuco. Em 2022, o censo do IBGE contou 142.506 moradores. O índice de desenvolvimento humano do município é 0,664. A cidade funciona como polo de comércio e de serviços para a região. Não é um canto isolado no mapa. Pessoas circulam entre bairros e distritos, compram no centro, trabalham em lojas e vendem comida de rua todos os dias. Essa rotina de movimento e de troca simples de dinheiro por comida é o chão em que o caso se abriu. Os 3 que a polícia prendeu naquela manhã eram Jorge Beltrão Negromonte da Silveira, Isabel Cristina Torreão Pires da Silveira e Bruna Cristina Oliveira da Silva. Jorge tinha cerca de 50 anos em 2012. Isabel tinha cerca de 51. Bruna tinha cerca de 25. 3 idades diferentes sob o mesmo teto, e a imprensa ainda não tinha um rótulo para eles. Isabel era casada com Jorge desde 1984. Ela fazia e vendia salgados, e essa habilidade de cozinha era o que a vizinhança mais reconhecia nela. Bruna vivia com o casal numa relação de 3 desde a adolescência. Os 3 dividiam a mesma casa e a mesma rotina. A casa ficava na Rua dos Emboabas, no bairro Jardim Petrópolis, também chamado Liberdade. Aqui estava o trio e o endereço em que a polícia parou. Depois da prisão, a imprensa batizou o grupo de canibais de Garanhuns. O que ainda não se sabia era como aquelas 3 pessoas tinham chegado a viver juntas, sob uma lógica de purificação que ainda ia aparecer. Para entender como aquelas 3 pessoas se juntaram sob uma mesma lógica, é preciso voltar ao começo de Jorge Beltrão Negromonte da Silveira. Ele nasceu no Recife, filho de imigrantes portugueses com laços na região de Coimbra. Parte da infância passou em Portugal, antes de a família se estabilizar de novo em Pernambuco. A casa portuguesa e a casa pernambucana moldaram um menino que depois se apresentaria como mestre. Na juventude, Jorge se formou professor de educação física pela Universidade de Pernambuco. Treinou karatê por anos, chegou à faixa preta pela Federação Brasileira de Karatê e dava aulas em academias. Também atendia no CAPS, o Centro de Atenção Psicossocial por Diagnóstico de Esquizofrenia Paranoide. O corpo e a disciplina pareciam dar a ele uma autoridade natural. Quem o via na sala de treino via um professor comum, não o sistema de crenças que ele ia montar. Em 1984, casou-se com Isabel Cristina. Segundo o que depois apareceu no manuscrito que ele escreveu e em reportagens baseadas naquele texto, na própria festa de casamento ele teria um surto, pegado uma faca e ameaçado os convidados. É um relato que vem da autobiografia dele e da imprensa. O registro não é de processo judicial e por isso deve ser lido com cuidado. Anos depois, numa academia no Rio Grande do Norte, em Natal, Jorge conheceu Bruna Cristina Oliveira da Silva. Ela era adolescente. Entre eles se formou um triângulo amoroso. Jorge, Isabel e Bruna passaram a viver juntos. A família de sangue de Jorge se afastou. O irmão Jeová e outros parentes contam que o rompimento foi definitivo e que o convívio com o trisal se tornou impossível. A união das 3 pessoas ganhou nome e regras. Jorge batizou o arranjo de Seita Cartel. O discurso era simples e duro. Eles falavam em purificar o mundo, em controlar o número de gente no planeta, em se opor ao capitalismo e à ideia de ter filhos. Cada morte teria de corresponder a um dos 4 elementos: ar, terra, água e fogo. Quando a 4ª chegasse, segundo a lógica que Jorge ensinava, se abriria um portal para o paraíso. As vítimas escolhidas eram mulheres que o grupo chamava de impuras, em geral mães sozinhas ou mulheres em situação frágil. Jorge dizia receber ordens de um anjo e de um querubim.
A voz de cima, na versão dele, mandava e o trio executava. Já nos anos 1980, segundo relatos jornalísticos, Jorge e Isabel tinham gravado filmes caseiros amadores que simulavam agressão e canibalismo entre marido e mulher. Eram ensaios de uma fantasia que ainda não tinha saído da fita, não provas de crime. Antes de o grupo se fechar de vez, Jorge aplicou um golpe na própria mãe, a aposentada Zélia Beltrão Negromonte da Silveira. Familiares, entre eles o irmão Jeová, afirmam que ele tirou cerca de 80 mil reais dela e planejava matá-la. A família o expulsou do convívio. Com o dinheiro, segundo eles, comprou uma casa e se afastou de vez. O que uniu os três não foi só o arranjo da casa. Foi a crença compartilhada de que matar e consumir o outro fazia parte de um plano de purificação. O canibalismo nasceu como dogma, não como um ato solto. E a primeira mulher que entrou de verdade naquela lógica ainda ia aparecer. Aquela primeira mulher chegou em Olinda. Jéssica Camila da Silva Pereira tinha 17 anos, morava na rua, vendia doces nos semáforos e carregava a filha de cerca de 1 ano no colo ou perto de si enquanto pedia. Não tinha casa fixa, não tinha rede de apoio estável e dependia do que conseguia no sinal e no meio-fio. A vida dela era de quem sobrevive o dia com o mínimo e ainda cuida de um bebê sozinho, sem margem para recusar uma oferta que parecesse trabalho de verdade. O trio a atraiu com uma promessa de emprego doméstico. Disseram que ela podia trabalhar em casa e levar a menina junto. Para uma adolescente sozinha, com um bebê e sem teto, a oferta soava como saída. A oferta era isca. Em 26 de maio de 2008, no loteamento Boa Fé Pinho, no bairro de Rio Doce, em Olinda, Jéssica entrou na casa onde Jorge, Isabel e Bruna viviam naquela época. A data e o endereço constam da denúncia e das fontes oficiais que reconstruíram o crime anos depois. Dentro, a imobilizaram no banheiro. Jorge cortou a jugular dela. A morte foi rápida no ato. O que veio depois transformou o crime em algo além do homicídio simples. O corpo foi esquartejado. A carne foi fatiada. Parte foi grelhada com sal e cominho e consumida pelo grupo. As confissões e os relatos posteriores dizem que a criança pequena também foi alimentada com a carne da própria mãe. Não há registro público de que ela soubesse o que comia. O fato, no entanto, aparece nas confissões e na reconstrução policial e jornalística do caso, e ficou como um dos detalhes mais pesados da história. Os restos foram enterrados no quintal, dispostos em forma de cruz. O enterro não foi só para esconder o corpo. Seguiu a lógica ritual que o trio já cultivava, misturando ocultação e símbolo. Depois da morte, o trio ficou com a menina. Passaram a criá-la como filha. O casal não tinha filhos biológicos e a criança, de cerca de 1 ano, entrou na casa como se fosse deles. A decisão de ficar com o bebê da vítima fechou o círculo do crime. Mataram a mãe e se apropriaram da filha. Mais tarde, Bruna usaria a identidade e o RG de Jéssica. Assumiu o nome da vítima para não responder a ações penais e para circular com documentos que não eram seus. Quando o caso chegou à justiça, o crime de 2008 seria tipificado como homicídio quadruplamente qualificado, vilipêndio de cadáver e ocultação de cadáver. A seita tinha passado do discurso ao ato. Matou, consumiu e guardou a filha da vítima. O plano de purificação ganhou sangue real. O que aconteceu com aquela criança depois e para onde o trio levou o que restava daquela casa ainda não tinha resposta. A resposta começou naquilo que restava da casa em Rio Doce. A menina, com pouco mais de 1 ano quando a mãe sumiu da vida dela, ficou com o trio. Dos cerca de 2 aos 5 anos, Jorge, Isabel e Bruna a criaram como filha. Para o cartório e para a vizinhança, ela se chamava Emanuele Victoria. Os documentos falsos colocavam Bruna como mãe. A criança recebeu um nome novo, uma família inventada e uma certidão que escondia o crime. Para o mundo de fora, era uma menina comum. Para o trio, era a prova viva de que o plano de purificação tinha sequela. Entre 2008 e 2011, o grupo não se fixou. Mudaram de cidade como quem apaga pegada. Passaram por Conde, na Paraíba. Voltaram a Natal, no Rio Grande do Norte. Andaram por outras cidades de Pernambuco. Cada mudança diluía o rastro de Olinda. Cada endereço novo afastava a chance de alguém ligar a criança à adolescente que vendia doces no semáforo. A menina crescia no meio da bagagem. Aprendeu a chamar o trio de família sem saber o que aquele lar custara. Em 2011 pararam de novo. Fixaram-se em Garanhuns, na casa da Rua dos Emboabas, no Jardim Petrópolis. Ali a rotina se reorganizou. A seita voltou a ter endereço. A menina tinha então por volta de 4 anos e ainda não sabia o peso do que carregava. A casa era o centro. O discurso de purificação e de controle populacional seguia vivo entre as paredes. Anos depois, já maior, ela relatou o que viveu naquele convívio. Houve abusos físicos, psicológicos e sexuais praticados por Jorge. As reportagens registraram o que ela contou, sem precisar do detalhe gráfico. O que importa é a sobriedade do fato.
A criança não era só testemunha, era vítima todos os dias dentro da mesma casa que a registrara como filha. As memórias que ela guardou são pedaços. Uma mulher de cabelo escuro, vestida de rosa, gritando, arrastada para o banheiro com o chuveiro ligado. Depois, Jorge e Bruna limpando o sangue do chão. São imagens que ela descreveu mais tarde, não cenas inventadas para um noticiário, o que ela disse ter visto com os olhos de quem ainda não tinha 5 anos. Em 2011, com a menina e a seita ativa em Garanhuns, o trio se preparava para novas mulheres entrarem naquela casa. O rastro de Olinda ainda não tinha sido cobrado. O próximo passo da purificação já estava desenhado. Em fevereiro de 2012, o próximo passo saiu do papel e virou Ruas de Garanhuns. Gisele Helena da Silva tinha 31 anos. Muita gente na cidade a conhecia como Geisa dos Panfletos, a mulher que andava de bairro em bairro distribuindo papéis e vivia daquele trabalho miúdo, de sol a sol, sem grande proteção. No dia 25 de fevereiro daquele ano, ela sumiu. Isabel a chamou com a isca da Palavra de Deus, uma conversa sobre fé, um convite para a casa na Rua dos Emboabas, a ideia de que haveria acolhimento e sentido. Gisele aceitou. Lá dentro, falou com Bruna. Quando se virou de costas, Jorge golpeou o pescoço dela com uma faca peixeira. O corpo foi arrastado para o banheiro e esquartejado ali mesmo. A rotina doméstica do grupo, a mesma lógica que já tinha funcionado anos antes em outro endereço, se repetia sem gritaria e sem alarme na vizinhança. Menos de um mês depois veio a seguinte. Alexandra da Silva Falcão tinha 20 anos. Seu desaparecimento está datado em 12 de março de 2012, conforme o resumo oficial do Ministério Público de Pernambuco. Bruna a atraiu com a promessa de um emprego de babá. Uma jovem em busca de trabalho entrou naquela casa do mesmo jeito que outras já tinham entrado. Alexandra foi morta de forma semelhante. A mesma sequência de imobilização, o golpe e o banheiro. O ritual não precisava de cena elaborada. Precisava de uma porta aberta e de uma mulher que acreditasse na oferta. Os 2 corpos foram enterrados no quintal, numa cova de cerca de 1,5 metros de profundidade. Uma das vítimas foi colocada com a própria certidão de nascimento junto. O papel que deveria provar quem ela era virou parte da terra que as cobria. A casa seguia com aparência de vida comum por fora, enquanto o chão do fundo guardava o que o trio queria esconder. O padrão da isca era sempre o mesmo: emprego doméstico, babá, promessa de trabalho para mulheres em fragilidade, sozinhas ou com pouco apoio. O grupo não precisava inventar nada sofisticado, bastava oferecer o que aquela mulher precisava ouvir naquele momento. A exploração de quem já vivia no limite era o motor que trazia as próximas vítimas até a porta, e Garanhuns, como polo de gente em trânsito e de serviços informais, dava o cenário para isso acontecer sem chamar atenção de imediato. No inquérito, os 3 confessaram mais mortes. O promotor Itapuã Vasconcelos disse à imprensa que o grupo falou em até 9 vítimas, com nomes e endereços em Olinda, Paulista, Recife e no Conde, na Paraíba. Isso ficou no campo da confissão e da suspeita. Em poucas semanas, o quintal da Rua dos Emboabas guardava 2 corpos novos. E a cidade, sem saber, continuava a se aproximar daquela casa. Enquanto o rastro do cartão de Gisele queimava nas lojas, Isabel seguia na rua com a bandeja. A aparência dela era descuidada, cabelo solto, roupa simples, jeito apressado de quem precisa fechar a venda. Alguns vizinhos viravam o rosto e não compravam. Diziam que o aspecto da vendedora não inspirava confiança. A maioria, porém, comprava. Ela vendia barato e falava pouco. Os pontos eram os de sempre da rotina de quem circula a pé na cidade: clínicas, salões de beleza, consultórios, o entorno de hospitais e de escolas municipais. Entrava, oferecia, saía. Dizia que as empadas eram de frango, 50 centavos, R$1. Ninguém pedia nota. Ninguém cheirava o recheio 2 vezes. Cássia Vaz, funcionária pública de 26 anos, comprou 10 de uma vez. Depois contou que a massa parecia pastosa, sem tempero de verdade. Não tinha gosto de empada comum. Mesmo assim, acabava levando, porque o preço cabia no bolso, e a vendedora voltava com frequência. Cristiane Lima, dona de salão, ouvia a mesma frase toda vez que Isabel aparecia na porta. Ela dizia que era empada de frango. O gosto para uns passava por normal. Para outros, salgado demais ou gorduroso de um jeito que a memória não conseguia encaixar. Ainda assim, a bandeja esvaziava. A cidade comia o que a rua oferecia. A família de Gisele já tinha notificado o desaparecimento à polícia. Então, as faturas do cartão de crédito dela começaram a chegar na casa dos pais. Compras em Garanhuns, nomes de lojas, datas, valores. O papel que deveria ser silêncio virou mapa. A polícia pediu as imagens das câmeras de segurança daqueles estabelecimentos. Nas gravações, o trio aparecia: Jorge, Isabel, Bruna. Rostos, horários, o uso do cartão de quem já não estava viva. O cerco fechou sem barulho de sirene. Fechou no papel e na tela. No dia 9 de abril de 2012, a Justiça deferiu os mandados de prisão preventiva e de busca.
As peças já estavam no tabuleiro. Dentro da casa, na Rua dos Emboabas, a polícia ainda não tinha entrado, mas os indícios materiais se acumulavam no que a investigação já conseguia enxergar de fora e no que depois seria encontrado no interior. Forminhas de empada, as mesmas formas usadas no comércio de rua, objetos pequenos e banais, que ligavam a cozinha da casa à bandeja que circulava pela cidade. Havia ainda uma quarta vítima em mira, uma jovem de Lagoa do Ouro ou Lagoa do Carro, conforme as versões que circularam depois. O plano de purificação seguia na cabeça do grupo. O portal, na lógica deles, ainda não tinha sido aberto, mas o rastro eletrônico estava aceso, os mandados prontos e a cidade continuava a comprar o que Isabel levava na bandeja, como se nada no quintal daquela casa pudesse atravessar a calçada. O que estava montado ali era um sistema que o trio repetia com método. Por dentro daquela casa, o abate seguia etapas fixas, quase como uma linha de produção invertida. Depois do golpe na jugular, vinha o garrote. O corpo era suspenso para o sangue escorrer por completo, até a carne ficar o mais limpa possível. No discurso da seita, o sangue carregava as impurezas da alma e não podia sujar o que ia ser usado. Só depois da drenagem total vinha o resto do trabalho. A evisceração era o passo seguinte e o mais técnico. A pele saía. O coração era separado e enterrado sozinho, num rito próprio, longe do restante. O fígado e os músculos grandes, coxas, glúteos e quadríceps, ficavam para o consumo. Jorge tinha formação em educação física. O conhecimento de anatomia que ele trouxe da faculdade e do karatê não era teoria de livro, era ferramenta de mão. Ele sabia onde cortar para desmembrar com rapidez e com menos desperdício, usando o corpo como quem conhece as articulações e os planos de músculo. A carne era fatiada em pedaços, guardada na geladeira e depois preparada. Cozida, desfiada ou grelhada com sal e cominho. Os temperos fortes serviam para mascarar o cheiro característico e a gordura do tecido humano, que se comporta diferente da carne de animal de açougue. O que sobrava do ritual entrava na rotina da cozinha como se fosse qualquer outro recheio. Isabel recheava empadas com aquela carne. Depois a imprensa largou a descrição para salgados e mais tarde para coxinhas. O núcleo mais seguro permanece as empadas. Isabel confessou o consumo, disse que comeu fígado e pedaços. Em poucos dias, o grupo teria consumido cerca de 10 quilos de carne das duas mulheres de Garanhuns. No presídio, um relato atribuído a Bruna dizia que ela não comia aquele tipo de carne, só carne humana. Esses são depoimentos, confissões, relatos, não laudos de laboratório sobre o produto que saía na bandeja e circulava pelas ruas. O promotor Itapuã Vasconcelos chegou a dizer que a venda das empadas parece mais uma lenda. Ele não tirava a possibilidade, mas também não havia como provar. Os salgados já tinham sido consumidos. Não sobrou amostra para exame. Não existe laudo público de produto apreendido pronto para consumo. O que a cidade comprou e comeu fica no campo da confissão e do depoimento de moradores. O sistema de preparo existia, a prova material do prato pronto não. Enquanto isso, Jorge escrevia. O livro Revelações de um Esquizofrênico tinha 34 capítulos curtos. Misturava alucinações, poesia e relatos de crimes. Funcionários do CAPS o ajudaram a redigir o volume de dezenas de páginas. Foi registrado em cartório no mês anterior à prisão. A Universidade de Pernambuco contestou a biografia inflada que ele colocou ali, apontando mentiras deliberadas sobre o próprio histórico acadêmico e intelectual. O capítulo sobre a adolescente maldita descrevia de forma estilizada e em parte fantasiosa a morte de Jéssica. O texto servia ao mesmo tempo como diário e como tentativa de moldar a própria imagem diante de quem um dia lesse. Mais tarde, entre 2013 e 2014, os laudos de sanidade mental chegaram. Os réus foram considerados imputáveis. O psiquiatra forense Lamartine Holanda concluiu que nenhum deles tinha distúrbio mental capaz de impedir a compreensão da ilicitude dos atos. Eles entendiam o que faziam. O discurso de seita e as vozes não apagavam a responsabilidade penal. A meticulosidade do planejamento e a ocultação das provas pesavam contra a tese de que a mente estivesse fora de si. No direito brasileiro não existe crime autônomo de canibalismo. O que a justiça tratou foram homicídios qualificados, vilipêndio de cadáver e ocultação de cadáver. O consumo e o preparo das empadas entraram como contexto fático agravante e como prova do que acontecia depois da morte, e não como tipo penal isolado. O mecanismo inteiro, do corte da jugular ao recheio da massa, era a forma como o trio transformava o ritual em rotina doméstica, dia após dia, sem que a calçada em frente suspeitasse do que o quintal guardava. Naquela última manhã ordinária, a casa ainda estava de pé. A menina dormia ali dentro.
As forminhas de empada estavam na cozinha. O livro já existia. Os mandados já estavam prontos, mas a porta ainda não tinha sido aberta. O sistema funcionava como se nada o interrompesse. A armadilha estava carregada. Faltava só o instante em que alguém bateria. A batida veio na manhã de 11 de abril de 2012. Os mandados de prisão preventiva e de busca já estavam deferidos desde o dia 9. A Polícia Civil chegou à casa da Rua dos Emboabas, no Jardim Petrópolis, e abriu a porta que até então ninguém tinha forçado. Não houve tiroteio. Não houve fuga. Foi o cumprimento frio de um papel que a investigação tinha preparado depois das faturas do cartão e das imagens das lojas. Dentro, a menina de 5 anos viu a foto de uma das desaparecidas. Sem hesitar, apontou o quintal. Disse que o pai tinha mandado aquelas mulheres para o inferno. O gesto foi pequeno e decisivo. Os investigadores escavaram o chão daquele quintal e localizaram restos mortais de 2 mulheres. Jorge, Isabel e Bruna foram presos ali mesmo, na residência que até a véspera ainda parecia só mais uma casa do bairro. No dia seguinte, 12 de abril, a cidade reagiu com raiva aberta. Moradores invadiram a casa, saquearam o que encontraram e atearam fogo. A polícia ainda conseguiu recuperar, entre o estrago, um diário, um caderno com anotações de rituais e o livro que Jorge havia registrado em cartório 1 mês antes. O imóvel que guardava a rotina do trio virou cinza e fumaça diante da multidão. O que restou de prova material saiu dali em mãos oficiais, sob pressa e fumaça. Em 13 de abril, o delegado Wesley Fernandes falou em público. Informou que Isabel tinha usado carne humana para rechear empadas e as vender nas ruas de Garanhuns. A frase saiu seca e se espalhou na hora. A cidade que comprava por 50 centavos ou R$1 passou a olhar para o próprio prato com outra pergunta. Clínicas, salões e calçadas que tinham recebido as forminhas agora carregavam a mesma notícia. O que saiu daquela cozinha podia ter vindo do quintal. Maio trouxe as confirmações de laboratório. Em 17 de maio de 2012, o exame de DNA mostrou que a menina criada pelo trio era filha de Jéssica Camila. O laudo amarrava o laço de sangue que o registro falso tinha tentado apagar. Em 18 de maio, a perita Sandra Santos, do Instituto de Criminalística de Pernambuco, confirmou as identidades de Alexandra e de Gisele, a partir de fragmentos do fêmur, o osso que guarda melhor o material genético. Os restos encontrados em Olinda, ligados à primeira vítima, estavam mais degradados, ossos curtos de mãos e vértebras, mais difíceis de ler, ainda em análise. Entre essas datas, em 15 de maio, a Justiça de Garanhuns recebeu a denúncia. O juiz José Carlos Vasconcelos Filho aceitou a peça do Ministério Público. Constavam 2 homicídios triplamente qualificados: ocultação de cadáver, estelionato, furto qualificado e falsidade ideológica. O despacho transformava o que o quintal entregara em processo formal. A extremidade da violência, o canibalismo e os rituais entraram no papel como contexto da acusação, não como tipo penal solto. A menina foi retirada da casa e levada a um abrigo. Depois, a guarda passou para uma tia-avó de Jéssica. Ela saiu do círculo que a criara com nome falso e entrou no cuidado da família de sangue. O Estado, que não a tinha visto enquanto ela vivia com o trio, agora a tirava dali e a devolvia a parentes. A notícia não ficou em Pernambuco. Reportagens nacionais e estrangeiras repetiram o caso. O rótulo se firmou de vez. Canibais de Garanhuns. O nome das vítimas ainda lutava por espaço nas manchetes, mas a imagem da empada barata e do quintal já corria o país. O que a polícia encontrou naquela manhã de abril era concreto. Os ossos tinham nomes. O trio estava preso. E a cidade inteira sabia que algo vendido barato podia ter vindo daquela cova aberta sob o sol de abril. O caminho da justiça veio depois. Em novembro de 2014, o primeiro júri popular se reuniu no Fórum Lourenço José Ribeiro, em Olinda, para julgar a morte de Jéssica. A juíza Maria II Gomes de Lima presidiu as sessões de 13 e 14 daquele mês. O Ministério Público pediu condenação por homicídio quadruplamente qualificado, vilipêndio de cadáver e ocultação de cadáver. Contra Bruna, ainda havia o crime de falsidade ideológica, porque ela usara documentos da vítima. Os jurados decidiram. Jorge recebeu 21 anos e 6 meses de reclusão, mais 1 ano e 6 meses de detenção. Isabel e Bruna saíram com 19 anos de reclusão cada uma, mais 1 ano de detenção. Esses números oficiais saíram no Diário Oficial do Ministério Público de Pernambuco. Não eram os 23 anos ou 20 anos que algumas notícias soltas citavam, eram esses. 5 anos depois, em 15 de julho de 2019, a primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Pernambuco elevou as penas. Jorge passou a 27 anos, Isabel e Bruna a 24 anos cada. A cobertura da época apontou trânsito em julgado. O caso de Olinda fechava com números maiores. O segundo bloco demorou mais. O júri pelas mortes de Alexandra e Gisele foi pautado para 23 de novembro de 2018, em Recife. Adiaram.
A data nova ficou para 14 e 15 de dezembro daquele ano, no Tribunal do Júri da capital. Ali, os jurados ouviram o duplo homicídio triplamente qualificado, a ocultação, o vilipêndio e, conforme a denúncia, o furto e o estelionato ligados ao uso dos bens das vítimas. A sentença saiu pesada. Jorge ficou com 71 anos. Isabel com 68, Bruna com 71 anos e 10 meses. Em 16 de novembro de 2021, a segunda Câmara Criminal do TJPE manteve as condenações. Só a pena de Bruna caiu 10 meses para 70 anos e 10 meses. Somando as condenações dos dois processos, o total do trio chega com frequência a uns 285 anos de pena. As sentenças estavam firmes. Os recursos tinham sido julgados. Restava saber onde cada um cumpriria isso e o que o tempo faria com aqueles números no sistema prisional. Isabel e Bruna seguiram para a Colônia Penal Feminina de Buíque, no agreste de Pernambuco. Fontes das séries e reportagens de 2024 e depois confirmam que as duas permanecem ali em regime fechado. A unidade de segurança média já ganhou notícia por abrigar outras presas de destaque. As duas cumprem a pena sem registro público de progressão para regime mais brando nas fontes mais recentes. Jorge foi para a penitenciária Professor Barreto Campelo, em Itamaracá. Em 2025, a unidade foi desativada. Ele transferiu-se então para o Presídio Policial Penal Leonardo Lago, no Complexo do Curado, em Recife. Continua em regime fechado. Entre 2024 e 2025, um vídeo gravado na prisão viralizou. Jorge aparece com um violão, se apresentando como pastor evangélico. Ele cita passagens sobre redenção e diz ter se tornado uma nova criatura em Cristo. O advogado Giovanni Martinovic afirmou à imprensa que Jorge recusa pedir progressão de pena. A frase que o advogado reportou é direta: "Se sair, volto a matar." A conversão ecoa o papel de mestre que ele já exerceu, mas agora dentro da assistência religiosa da cadeia. A justiça não alterou o regime por causa do vídeo. Em março de 2026, a defesa pediu prisão domiciliar. Alegou cegueira por glaucoma bilateral irreversível e outras doenças. O Ministério Público de Pernambuco opinou contra. Em 23 de março de 2026, o juiz Evandro de Melo Cabral, da Vara de Execução Penal da capital, negou o pedido. Entendeu que o presídio oferece atendimento clínico, psiquiátrico e psicológico. Determinou monitoração multiprofissional constante e deixou a porta aberta para reavaliar se o quadro piorar. Jorge, então com 64 anos, ficou no cárcere. Já na maioridade, a filha de Jéssica buscou na justiça retirar o sobrenome do assassino da certidão. Sofreu bullying por causa da associação ao caso. Em entrevistas posteriores, falou do desejo de estudar psicologia para entender a própria história e se afastar daquele nome. Em 2016, moradores acharam uma ossada perto da antiga casa do trio. A perícia concluiu que não era humana. O achado alimentou boatos, mas não mudou o quadro judicial. Até hoje, apenas 3 mortes foram comprovadas e julgadas. As de Jéssica, Gisele e Alexandra. Confissões e suspeitas de outras vítimas ficaram no campo do inquérito, sem prova que sustentasse novas condenações. O cárcere fechado e o limite de 3 mortes firmadas nos autos são o que restou depois dos vereditos. Eu acho que este caso mostra menos o monstro de uma cidade pequena e mais a vulnerabilidade de mulheres pobres e mães sozinhas. Jéssica vendia doces no semáforo. Gisele e Alexandra aceitaram a promessa de um emprego e de um teto. Elas não caíram por acaso. Caíram porque o sistema as deixava expostas, sem rede que as protegesse quando alguém batia na porta com uma oferta barata de trabalho. O que eu tiro disso é que a confissão das empadas engoliu a memória pública. O país falou mais do recheio barato do que dos nomes delas. A manchete fixou o rótulo canibal e apagou Jéssica, Gisele e Alexandra. O horror virou espetáculo. As vítimas viraram pano de fundo. A história se colou na comida e esqueceu as 3 mulheres que foram atraídas e mortas. A roupagem mística não absolveu ninguém. O ritual e as vozes não tiraram o peso dos atos. O Estado falhou em proteger essas 3 mulheres. A prova decisiva veio de quem o sistema deveria ter resgatado anos antes. A menina que apontou o chão. Ainda vejo a empada na calçada de Garanhuns, ou a mão pequena no quintal. Aquela imagem fica.